Neste vídeo você vai descobrir a verdade sobre o sábado do sétimo dia, o dia do Deus Criador. Primeiro lugar, queridos pastores, é muito importante para entrarmos nessa discussão. É, vamos imaginar, né? Três caixinhas, né? A caixinha da justificação, da santificação e da glorificação. Nós não podemos colocar o mandamento do sábado e nenhum dos 10 na caixinha da justificação, porque aí nós vamos ter um problema, uma heresia, né? Então, essa discussão que eu vou ter aqui saudável, né, com o pastor Ivan, na nossa perspectiva adventista, faz parte da vida da santificação. Então, justificação é pela fé, Efésios 2, 8 e 9. A obediência a qualquer um dos mandamentos é o resultado de um coração convertido. Então, colocarmos o sábado na caixinha da santificação, não da justificação, porque senão nós entramos aqui num problema que não tem solução, né? Se você ainda não assistiu esse debate, eu recomendo que você assista ali no canal do pastor Juliano Fraga e também no canal do professor Leandro Quadros. Foi feito um debate sobre a guarda do sábado e, na minha opinião, foi um dos melhores debates que eu já assisti sobre o tema. Nós adventistas entendemos que o processo de salvação acontece em três etapas. Nós temos a etapa da justificação, que é a primeira, a etapa da santificação, que é a segunda, e a etapa da glorificação, que é a terceira, que o professor Leandro Quadros colocou aí como caixinhas. E ele é muito claro ao dizer que o sábado não entra na caixinha da justificação. Por quê? Porque a justificação é somente pela fé. Não tem nada a ver com obediência humana, com lei, com obras e etc. Mas é somente pela fé em Jesus Cristo que nós somos justificados, como está ali em Romanos capítulo 5, versículo 1, ok? Então você não precisa guardar o sábado para ser justificado, ou ser absolvido, ou declarado justo, ou perdoado por Deus, ou salvo por Deus. Esse é um primeiro ponto. Isso desfaz aquele mito, aquele engano de que o adventista acredita que é salvo pela guarda do sábado ou pela obediência da lei. E aí nós vamos para a questão da santificação, que é a segunda etapa. O sábado se encaixa perfeitamente aí. Porque depois que você é justificado pela fé, você precisa viver uma vida como uma nova criatura. É isso que vai dizer 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Você está em Cristo e se torna automaticamente uma nova criatura. As coisas velhas passaram, a desobediência, a mentira, o engano, tudo aquilo que desagradava a Deus passou. Agora tudo se faz novo. É nesse tudo que se faz novo que entra a questão do sábado. Então, o sábado ele não é a causa da salvação, mas ele é o resultado de um coração salvo e justificado por Deus. Se você realmente foi justificado e salvo, e você é de fato uma nova criatura, você vai ser um filho da obediência, e você vai guardar não somente o sábado, mas os mandamentos de Deus. E é isso que está claro ali em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, onde diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você vê a fé que é necessária para a justificação e a obediência que faz parte ali do processo de santificação, desse processo de ser cada vez mais uma nova criatura, de se preparar cada vez mais para o céu, de ser não filho da desobediência como era antes da justificação, mas um filho da obediência pelos méritos de Cristo Jesus. E essa ideia está muito bem representada aqui nesse livro, que é o livro Nisto Cremos. Aqui nesse livro nós temos as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se você quer entender ou conhecer o que a igreja de fato ensina, você precisa estudar esse livro, você precisa ir diretamente nessa fonte. E abrindo aqui na página 148, nós temos o tópico, né, o capítulo sobre a experiência da salvação. Veja qual é a posição da igreja a respeito desse assunto. Por meio de Cristo, somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito, nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Então, note, a justificação é pela fé em Jesus. Mas depois que eu sou justificado, o Espírito Santo ele renova o meu coração
e ele escreve a lei de Deus em meu coração, como está lá em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Deus escreveria a sua lei nos corações, no contexto da nova aliança. Na página 149 diz assim: tão somente por intermédio de Jesus Cristo pode alguém experimentar a salvação. É tão somente por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a ideia da Igreja Adventista. Não é como muitos pastores ensinaram, líderes religiosos ensinaram, né? Olha, os adventistas são hereges porque acreditam na salvação pela guarda do sábado ou pela obediência à lei. Essa não é a verdade. A verdade é que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Depois que você é salvo, você passa a viver como uma nova criatura e aí sim, você guarda o sábado e os mandamentos de Deus, ok? Absalom, mas e aquele texto de Ellen White, onde ela escreveu que guardar o sábado importa em salvação eterna? Realmente nós temos esse texto em Testemunhos Seletos, página 23. Eu evito muito tratar sobre textos de Ellen White porque a minha base não está no que Ellen White escreveu, e sim na Bíblia. E as 28 crenças adventistas, se você quer estudar essas crenças, você não precisa ler os livros de Ellen White, basta ver o livro Nisto Cremos. É no livro Nisto Cremos que nós temos as 28 crenças adventistas e a fundamentação dessas crenças na Bíblia Sagrada, ok? Um outro ponto importante é o seguinte: Ellen White escreveu mais de 100.000 páginas. Então, o que muitos líderes religiosos, teólogos fazem é tirar apenas esse texto do contexto para poder imputar à Igreja Adventista uma crença que a própria igreja refuta no seu documento oficial, que é o livro Nisto Cremos, e que também foi refutada pelo professor Leandro Quadros. Então, por exemplo, no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, Ellen White, ela escreve algo que é completamente oposto a essa ideia que muitos entendem ali daquele guardar o sábado importa em salvação eterna. Aqui em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 190, ela escreveu o seguinte: o sacrifício de Cristo é suficiente. Ele fez uma oferta completa e eficaz para Deus, e o esforço humano sem o mérito de Cristo é inútil. Então ela foi clara: o sacrifício de Cristo é suficiente, a oferta de Cristo foi completa, e qualquer esforço humano sem o mérito de Cristo, sem reconhecer isso que Cristo fez, é inútil. É inútil. Então, você também vai encontrar outros textos de Ellen White defendendo a salvação pela graça, mediante a fé, como a Bíblia apresenta. O que nós entendemos é que esse texto que Ellen White escreveu, é que o sábado importa em salvação eterna, foi um texto destinado para os adventistas que conhecem a verdade sobre o sábado, mas que negligenciam essa verdade, não obedecem essa verdade, não seguem essa verdade. E isso no processo de santificação. Então, Deus deseja santificar a vida do cristão adventista com a verdade dos mandamentos, incluindo o sábado, mas o adventista, por rebeldia, fica resistindo, negligenciando, desobedecendo esse mandamento, e com isso, o processo de santificação que o Espírito Santo deseja realizar na vida dele não é completado, e ele corre risco de perder sim a salvação, ok? Nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós queremos que no processo de santificação, se você é desobediente a uma verdade, você está correndo um risco de apostasia e de perdição. Mas não é que você vai se perder por não guardar o sábado. Você vai se perder por ter um coração rebelde que não reconhece a vontade de Deus para a sua vida e não deseja obedecer aquilo que Deus deseja para você. Ok? Isso se aplica tanto ao mandamento do sábado, como também aos demais mandamentos. Imagina só, no processo de santificação você também continua adorando imagens, adorando outros deuses, desonrando o pai e a mãe, cobiçando ou matando. Como é que você vai ser santificado ao ponto de ser glorificado na volta de Jesus? Você vai correr um risco tremendo de apostasia e de perdição. Então essa foi a ideia por trás do que Ellen White quis dizer. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe.